Acesse agora www.novacançãofm.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta todos os sábados das 20 às 21 horas o programa Deus é Fiel e Infinitamente Poderoso. Produção e apresentação, Obreiro Carlos. Outra vez vou. Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. Pela fé a gente determina, mas o que nesta obra fascina, com certeza é a presença de Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus maravilhoso. Que seja sempre comigo, que seja sempre contigo. Seja o Senhor católico, evangélico, espírita, ateu, feiticeiro, seja lá o que for. O mais incrédulo que for, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te libertar de todos os problemas, das dúvidas, da incredulidade, da sua ignorância. Que Deus possa entrar na sua alma, na sua mente e libertar o senhor ou a senhora que não acredita muitas vezes no Evangelho de Deus. Não acredita no poder sobrenatural de Deus. Que Deus possa enviar um anjo dele, que seja o anjo Miguel, para te libertar, para arrancar da sua mente toda dúvida, porque o Deus da Bíblia é o Deus único, verdadeiro, todo-poderoso, o único Deus, o Deus vivo, o Deus de todos os viventes, o Deus todo-poderoso, o Deus maravilhoso, o Deus, único Deus, o Deus da Bíblia, o que faz milagre, o que faz acontecer as coisas, tanto na minha vida, como na sua. Preste atenção hoje no poder sobrenatural de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 4 em diante. Preste atenção, pega a sua Bíblia católica, sua Bíblia evangélica, ou se você não tem, não sabe ler, se presta atenção na palavra de Deus, que já já nós vamos pregar o sobrenatural de Deus, que é a palavra de Deus, e que você possa acatar e que você possa querer na sua vida este Deus maravilhoso que tem me sustentado 24 horas por dia. Amém. Ai, meu Pai maravilhoso. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 4. Uma hora dessa eu vou pedir para a Jô salvar aquele louvor. Eu quero trazer o celular grande para rodar o seu louvor, aquele louvor ou aqueles louvores aqui no microfone. Nem que a Jô tenha que vir junto, né? Uns louvores que tocam no fundo da alma, né? Ontem mesmo eu estava prestando atenção na letra do louvor que eu vou te contar. É realmente que é para mim, para ti, para nós. Então o que diz aqui em Provérbios, capítulo 4 em diante. Presta atenção. Você quer ser abençoado? Você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ter qualidade de vida? Então presta atenção na palavra de Deus. E procura entender, praticar
e obedecer, que o linguajar é o mesmo. Entender, praticar e obedecer, o linguajar é o mesmo, a tradução da palavra é a mesma. Resolve o obreiro ir na igreja todo dia, ou estar aqui todo sábado, ou falar sobre o poder de Deus, se não obedece? Não resolve nada. Você pode ir na igreja, você pode cantar, você pode pregar, você pode louvar, você pode sapatear, você pode pular, você pode gritar, você pode chorar, muitas vezes de amargura na sua alma. Você pode fazer o tendel que for na igreja que você congrega. Mas se você não obedecer às escrituras de Deus, não acrescenta nada na sua vida. Está aqui nas escrituras de Deus, entendeu? Então é isso mesmo. É isso mesmo. Exortação paternal. O que uma pessoa exortada, uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem qualidade de vida em tudo? Que nem essa enfermidade que eu enfrento, né? Agora um beijo no coração do Marmita, né? Através do Marmita eu creio em Deus, em nome de Jesus Cristo. E hoje mesmo quero começar a tomar um remédio. E estou pedindo a Deus que através daquele remédio, esse problema que eu estou enfrentando e vou enfrentar em nome de Jesus com a força de Deus, ele venha desaparecer do meu corpo, das minhas cartilagens, dos meus pulsos, dos meus dedos, do meu joelho, do meu corpo, do meu sangue. Estou pedindo para Deus, por favor, me cura através dele. E assim eu quero passar para os outros. Deu certo com os gaúchos, quero passar através do Marmita, né? Que vai voltar conosco hoje. Ele é o filho do... Fugiu a memória. Beijo no coração do seu papai também, da sua mamãe, né? O Marmita. Conhecido por Marmita. Então, rapaz, é tão bom a gente conversar com as pessoas, que a gente... Deus dá uma direção pra gente, a gente vai descobrindo as coisas através dessas pessoas. Então o que diz aqui, ó? Exortação paternal. Então o que diz no versículo 1 aqui, ó? Ouve, filho meu, a instrução de quem? A instrução do Pai. De quem que nós temos que ouvir? E de quem que temos, ou de quem, ou a quem que temos que obedecer? E guardar os mandamentos? Somente de Deus. Não resolve você guardar mandamentos de homem, do fulano, do ciclano, do beltrano. Isso não resolve nada. Isso não muda nada. Isso não muda nada na sua vida. Isso não muda nada. Nem na minha vida e nem na sua, muito bem. Nós devemos guardar o que Deus manda. O que Deus manda. O que Deus manda. Agora, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, na hora de Deus passa tudo a acontecer sobrenatural. Na minha vida, na sua vida. Vai que o amanhecer desse domingo, os meus joelhos estão desinchados 100%, as minhas mãos, minhas cartilagens, com a força em dobro do que antes eu tinha. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que a palavra de Deus venha se cumprindo em mim 24 horas. É isso que eu creio. A minha esperança está em Deus. A solução da minha vida está em Deus. A força que precisa está em Deus. E aí por diante. A saúde que precisa está em Deus. E assim como eu preciso, o Senhor, a senhora, nós precisamos. Está tudo aqui, ó. Quer ver, ó? Ouve, filho meu, a instrução do Pai. Agora me lembrou, né, um beijo no coração do irmão Volmiro, que é o papai do filhinho que é vereador hoje, né? Eu não esqueci o nome do seu filhinho, né? Uma benção, eu sempre catei ele, sempre admirei, melhor dizendo, como um menino assim, que exerce, melhor dizendo, a função que ele é advogado hoje, né? Ele estudou para ser inteligente, nós estamos falando com o Volmiro, né? Seu menino estudou para ser inteligente, exatamente, menino abençoado, que Deus conserve o coraçãozinho dele, que seja um menino, melhor dizendo, que venha ter cultura, porque o estudo dele é para ter cultura. Então nós estávamos conversando hoje com o Volmiro também enfrentou esse problema, né? A esposa dele também. Isso não é brincadeira, né? Para mim que é o chikungunya, né? Não veio o resultado ainda, mas estou certo em Deus que é o chikungunya.
Mas estou vencendo para a glória de Deus, e vou vencer, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, falar em Volmir, tudo inclusive pela Bíblia, meus parabéns para vocês, né, vereador, o filho do Volmir foi em Porto Alegre, meus parabéns para o senhor também, Bicudo, né, e meus parabéns também para o irmão Jocelino Correia. É isso que os vereadores têm que fazer, tem que pelo menos uma vez ou duas vezes em Brasília, lá mesmo, lá aonde tem que ir, tem que tirar, se alguém não queira ou não der condições, tira do seu salário e vai lá em Brasília, lá nos cabeças, buscar recurso, benefício para o nosso município. Todos os vereadores têm que fazer e devem fazer isso. Não tem, não, eu vou pegar vale daqui, vale dali para ir. Não, arranca do seu bolso e vai lá. Tira R$2.000, R$3.000, uma vez por ano, e vai ali em Brasília quando tiver essa reunião de vereadores, essas coisas, né? Eu admirei, digo exatamente, tem que ir em Brasília, lá nos cabeças, lá. Buscar recurso, benefício para o nosso município, qualidade para a nossa cidade, e aí por diante, digo, olha, meu Deus do céu, né? Que benção, os 3 vereadores forem lá em Brasília, é lá que tem que ir, todos os vereadores têm que ir lá, todos os vereadores, tem que fazer uma economia, pelo menos uma vez por ano tem que ir lá, ver o que tem para fazer, pegou outra visão, ver, escutar, é muito bom isso aí, ó, abrir os olhos, é isso que nós precisamos. Que bom, né, que foram os 3 vereadores ali em Brasília. Glória a Deus, Senhor Jesus. E que Deus possa levar todos os vereadores uma vez por ano, né? Vamos ter uma reunião, vamos todos lá então. Vamos todos lá. Tira do seu bolso, seu salário, não conta com o salário de ninguém, tira do seu bolso e vão ali. Isso é muito bom e agrada a Deus. Para ver o que tem que fazer, tem coisa para fazer no nosso município. Pede recurso, sei lá, se é para deputado, sei lá, que é para governador, sei lá, não sei não. Nós precisamos fazer isso, então nós precisamos de recurso, aí vai todos os vereadores aqui, imagina? Isso é muito bom, rapaz, faz uma força, uma união em nome de Jesus. Que coisa boa saber essa notícia, né? Fazia muitos anos que não ia, mas tem que ir, todo ano tem que ir lá. Tem que ir em Brasília, né? Quando tiver reunião de vereador, vão lá. Eu aconselho vocês, vão lá. É outra visão, ó. Escuta coisas que nunca escutou. Vai ouvir coisas que nunca viu. Então tudo está aqui na Bíblia, ó. Ouve, filho meu, a instrução do Pai. E estai atento para conheceres o entendimento. Tá vendo? Nós temos que estar atento para que nós entenda, compreenda o que Deus fala e obedeça o que Deus manda, pronto, para poder continuar dando certo na nossa vida. Ao contrário disso, sabe por que muitas vezes não dá certo na minha vida e nem na sua? Porque nós não obedecemos o que está aqui, ó, o que Deus está mandando. Nós devemos e temos que obedecer somente o que Deus manda, mais nada. Eu mesmo encontrando dificuldade no meu joelho, porque andei o dia todo hoje, atendendo um cliente aqui, um cliente lá, um cliente aqui, um cliente lá, mas glória a Deus por tudo, né? Um beijo no coração de toda a nossa clientela. Que Deus guarde, que Deus cuide, que Deus abençoe, que Deus cure, que Deus liberte. Todos os nossos clientes, seja a senhora ou seja o senhor. É umas bênçãos de Deus na nossa vida, né? O dia todo atendendo nossa clientela. Que coisa, né? Que coisa boa, rapaz. Então, continuando, diz assim, ó. Vamos repetir do 1 ou 2, não. Ouve, filho meu, a instrução do Pai, e estai atento para conheceres o entendimento. Tem que entender, compreender o que Deus manda e obedecer. Do 2 ao 3 é assim, ó. Porque vós dou boa o quê? Boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida, com qualidade de vida, com prosperidade em todas as áreas? Então obedeça o que Deus manda. Obedeça o que Deus manda. Tá, mas eu não vou enfrentar dificuldade daqui, dali. Não, isso aí você vai enfrentar. Eu vou enfrentar e você vai enfrentar e nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar alguma enfermidade, como eu estou enfrentando, vamos enfrentar alguma dor, vamos enfrentar alguns dias difíceis, alguns momentos difíceis, né? Vamos enfrentar algum mês, vamos enfrentar problema. Nós vencemos um problema e vem outro. Nós vencemos outro problema e vem outro.
nós vencemos um problema que nós mesmos tínhamos provocado com a José, que é nós que provocamos, é você que provoca, é eu que provoco, nós vencemos esse problema com a José. Agora veio essa enfermidade. Depois dessa enfermidade, não sei o que virá. Mas nós temos a certeza absolutamente em Deus, que com a força de Deus, nós aos pés de Deus, aos pés de Jesus Cristo, nós vencemos qualquer problema que virá sobre nossa vida aqui. Para isso Deus está dizendo, nesse mundo teremos aflições, está tudo aqui. Eu mesmo num sábado desse eu não podia segurar a Bíblia. E agora, para a glória de Deus, está segurando, ó. Está normal, ó. Não podia levantar os braços. Enquanto dificuldade das pernas, ainda no joelho. Mal demais, graças a Deus, está ficando tudo bem. E meu joelho vai ficar tudo bem também, eu creio, pronto. Eu creio em Deus e pronto. Não tem mal que resiste o poder de Deus, não. Ainda enfrenta esse problema com permissão de Deus. A hora que Deus dizer assim, basta, chega, vai, sai, pronto, acabou. Manhãçãozinho. Eu creio em Deus assim. Então o que diz do 2 ao 3, ó? Porque vós dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Deus está ensinando como nós andar bem, como nós ter qualidade de vida, como nós ser bem-sucedido, como nós dar volta por cima, como nós conquistar, como nós permanecer nas Escrituras de Deus, para nós herdar o reino de Deus, a vida eterna. E andando pelas Escrituras. A Bíblia diz em outro livro que nós ganhamos o reino de Deus, a vida eterna, por esforço, não é assim de qualquer maneira. Hoje está, amanhã não está. Amanhã está, depois não está. Amanhã vou, depois não vou. Amanhã quero, depois não quero. Não, assim não. Está tudo aqui. É permanecer nas Escrituras de Deus, com todas as nossas falhas, nossos pecados, nossos defeitos, permanecer até o fim da nossa vida. Demais a história, até o fim. Então, o que diz do 2 ao 4 para entender melhor? Porque vós dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Rapaz, eu vou te contar uma história, que não é história, a realidade é essa. A minha vida, a vida José, é um milagre extraordinariamente. Um beijo no coração do irmão Silvio Correia, lá no Itatim, ser dos amados, sua esposa e toda a sua família, inclusive. Agora à noite eu estava contando aí para o irmão Jocelino, o cunhado, certamente o cunhado ali, o irmão da José, é ouvinte do nosso programa. Com certeza o senhor é ouvinte, né? Com certeza o senhor é ouvinte. O senhor não falou que é ouvinte, mas eu, espiritualmente falando, eu estou sabendo que o senhor é ouvinte. Agora, se o senhor gosta do nosso programa ou não gosta, isso aí não interessa. Isso aí não importa nada, não acrescenta nada à minha vida, não. Porque a verdade eu quero ensinar e vou ensinar, se assim Deus quiser, as Escrituras de Deus. Não me interessa para quem, se deixou de gostar, se gosta, se não gosta, não interessa. O negócio é o seguinte, se Deus estivesse agradando de mim, e eu lutando para me agradar a Deus, mais é o que importa, mais não interessa. Isso é a verdade. Isso é a verdade. A verdade dói, mas é que tem que ser dita. Aí pronto, acabou. Então, nós estávamos conversando com o irmão Jocelino, agora o cunhado lá em casa, e eu contando a cura, o milagre que Deus fez na vida do irmão Silvio Correia. Daí ele, convertido a Deus, transformado da água para o vinho. O coração do irmão Silvio Correia é totalmente diferente. Não se compara, é incomparável lá do passado. Não era verdade, irmão Silvio? Rapaz, o homem estava morrendo, ele me contou. E Deus devolveu a alma para ele, devolveu a saúde para ele, está aí o homem vivendo, ele e a família dele. Que coisa, né? Mas ele teve que ir no último para se converter a Deus. Não precisa nós deixar ele no último. Não! E Deus é tão misericordioso, né? Conosco que às vezes nós vai no último. E Deus traz tudo de volta. Deus é bom demais, né? E eu estava contando agora o milagre, chorei, né? E choro muitas vezes. Eu me lembro do irmão Silvio Correia, que Deus fez na vida dele. E chora, porque é muito forte. É muito forte. Pergunta para ele. Chama ele, pergunta para ele. Taca ele na rua, com certeza, por aí. E pergunta para ele se realmente Deus curou ele. Pergunta. Está aí o homem bonito, saudável, bem corado, graças a Deus, Senhor Jesus, desfrutando do que Deus deu a ele.
É um homem transformado, é o que eu enxergo espiritualmente, né? Quem sabe mesmo da vida do irmão Silvio, é só Deus. E da minha e da nossa, né? Só Deus sabe. Mas eu creio que sim, né? Isso é um milagre. Milagre. Deu um problema de câncer nem para matar. Ele mesmo me contou. Então é um milagre, né? Milagre não se explica, só Deus que faz. Então o que diz do 4 ao 5? Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora me lembrou do Valdair, Bambil, da Maria, do Maico, né? De toda a família, né? Não é verdade, Valdair? Valdair, ontem ele foi em casa. Aí nós conversamos, brincamos com o Valdair, né? Desde criança a gente conhece ele me conhece também. Aí nós conversando com ele, aí eu contando, né, a situação, daí diz ele, não foi pela manhã, né, Valdair? Exatamente, não foi pela manhã. Aí eu tinha pedido também uma lenha para o seu Benjamin, né? Deus abençoa mais e mais, que guarde a vida do seu Benjamin, da sua esposa, do seu José, da sua esposa e todo familiar, seu Benjamin, né? Aí eu, falando para o meu Benjamin, pedi para o seu Benjamin, digo, seu Benjamin, está acontecendo isso, assim comigo. Eu não pude tirar lenha, o senhor me deu lenha, mas está acontecendo isso, eu peço uma lenha para o senhor. A hora que o senhor puder, o senhor entrega o recado para o seu José, e se o José puder trazer um pouco de lenha para mim, que eu estou nada, não tenho lenha, não tenho nada. Digo, por favor, o senhor entrega, mas daí seu Benjamin falou, mas eu não sei se é essa semana, ele só vai no final de semana, mas como era sexta, né, seu José? E daí já Deus tocou no coração do seu José, ele trouxe praticamente uma pampa cheia de lenha, né, seu José? Mas eu fiquei tão grato a Deus, né? É claro que quem vai recompensar na sua vida, na vida do seu Benjamin, da sua família, é Deus. Não tem nada de homem. Glória a Deus, né? Humanamente falando, muito obrigado, ficamos muito agradecidos da lei. Temos tranquilo, chorei, né? Aí o Valdair tem que trazer uma lenha lascada também, Mato Grosso. Tá bom. De um pouco chegou o Valdair ali com 2 sacos de lenha. Quando o Valdair parou, encostou a pampa também. Eu já também, como agora mesmo estou chorando, eu já chorando também, agradecendo a Deus. Aparentemente o que está acontecendo, que parecido só, né? É como aconteceu com Jó, um servo Jó de Deus, né? Que Jó não reclamou, Jó não murmurou. É só uma comparação só, né? Jó perdeu todos os bens, perdeu as filhas, os filhos, sei lá, perdeu a saúde, mas Jó não murmurou, né? Jó não reclamou para com Deus, não. Jó sempre adorando a Deus, louvando a Deus, né? Buscando a Deus, e daí Deus tornou a abençoar Jó, só que daí Deus abençoou Jó em dobro, né? E eu matutando, Jó daí chegou também com aqueles 2 sacos de lenha, seu José já tinha me trazido uma carga pela manhã, aí a Jô carregou tudo aquela lenha ali para dentro, e eu digo, é uma coisa muito séria trabalhar de Deus, né? Eu digo, pedimos carne para Deus, Deus levou a pessoa ali em casa, pedimos banha, que o irmão Silvio também, foi ontem à noite, o irmão Silvio deixou um balde de banha para nós também, né? Agora o Brizola também, se Deus quiser, já comprei um balde de banha também do Brizola, vamos comprar outro também, que nós já combinamos com o Brizola. Diga, eu trabalhar de Deus é extraordinariamente, rapaz, que coisa, né? Isso me toca na minha alma, rapaz. Deus é muito bom, já digo comigo, né? Mas Deus é muito bom com nós, com a humanidade, né? Então olha só o que diz o 4 ou 5 para entender melhor. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, rapaz. Que coisa, né? Que coisa. A maioria de nós não queremos guardar o que Deus manda, queremos fazer do nosso jeito, resenhando, conversando, sapateando, pulando, gritando. Não resolve fazer resenha nenhuma. Não resolve ir na igreja, pular para cima, gritar, louvar, resenhar, chorar, se escabelar, dar murro nas paredes. Não resolve nada. Isso não resolve nada. Pode fazer um griteiro que vão escutar lá nos Estados Unidos. Não resolve nada, aquilo ali. Não resolve nada, não resolve nada, não resolve nada. Não. Só o que vai resolver e acrescentar na minha vida e na sua é obedecendo o que Deus manda. Demais não resolve nada. Não muda nada. Muda nada. Um beijo no coração do irmão Blen e a sua esposa e toda a família do irmão Blen, que ele é brigadiano militar. É, brigada militar. Beijo no coração de todos os meninos ali da brigada militar.
São ouvintes do nosso programa também, o irmão Brenha, certamente, brigado militar também, né? Que Deus guarde, Deus cuide das nossas autoridades da nossa cidade. Às vezes eu brinco, né? Qualquer coisa, né? Igual qualquer coisa aí não quiserem dar uma resenhada, eu chamo os homens da lei. Eu ligo pra polícia, que eu brinco, né? Os policiais, é umas bênçãos de Deus, Deus. Glória a Deus pela vida dos nossos policiais. Então, são autoridades constituídas por Deus, pronto, tem que respeitar. Se nós estivermos errados, eles vão nos punir. Está tudo na Bíblia, né? Agora, se nós não estivermos errados e punir nós sem haver razão, daí Deus punir eles também, está tudo na Bíblia. Né? Mas nós temos que aprender a respeitar nossas autoridades. Porque nós temos errado uma comparação, né? Se nós tivermos com nossos documentos do veículo atrasados e eles me pegarem, me multarem, me guincharem, eu tenho que assumir o erro. Eu tenho que orar por eles, que Deus venha mais abençoar eles. Porque é eu que estou errado. Então, na Bíblia. Eles estão ali para trabalhar, né? As nossas autoridades. Então, olha o que diz aqui, continuando. Do 4 ao 6, para entender melhor. Então, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Quer dizer que retenha o teu coração, a tradução da palavra é essa. Tenha, filhos, a tua mente nas minhas palavras. Guarda, pratica, obedece, exerce. Anda de acordo com a minha palavra, que eu vou muito te abençoar. Em outras palavras, essa tradução é essa. Faça conforme eu te mando e pronto, demais não interessa. É muito forte, né? Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive, está aqui, ó, e vive. Adquire a sabedoria, adquire o conhecimento, e não te escriba nas palavras e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te quer te aparte. Rapaz, eu vou te contar, viu? O que Deus está dizendo aqui? É para nós guardar o que Deus manda, somente o que Deus fala, somente o que Deus ordena, somente o que Deus manda. É para nós guardar só o que Deus manda, nada mais e nada menos. Que daí vai começar a fazer efeito, isso tanto na minha vida como na sua. Quer ver, ó, continuando? Do 5 ao 6 para não entender melhor. Porque adquire a sabedoria, adquire o conhecimento, e não te esqueça das minhas palavras. Das minhas palavras, da minha boca, o que Deus está dizendo, nem delas te aparte. Não resolve alguém, por isso que alguém, um dia desse, um rapaz me falando, não, mano, tu não acredita, mas eu digo, não é cristão que eu não acredito. Eu estou sabendo que o remédio natural é o que eu estou tomando, que eu vou tomar hoje, se Deus quiser, o que eu estou tomando remédio natural. Estou tomando remédio da medicina? Sim, claro que estou. Eu também não posso ignorar, né? Fui ali, o médico me fez uma injeção tão abençoada. Foi ontem, né, Jesus? Foi ontem. Ontem era feriado. Aí fiquei ali, aguardei. O médico me fez uma injeção, eu orando a Deus que aquela injeção fosse na veia, direto na veia, com 2 composições, que eu fosse desenvolver meu joelho, essas coisas, que não fosse sentir dor nem nada, né? Desenvolveu bastante. Mas hoje, como eu andei bastante, me dificultou também um pouco, né? Estou encontrando dificuldade, está sentado aqui, estou esticando minhas pernas para que na hora que eu vim levantar, eu não venha encontrar tanta dificuldade para levantar. Não trouxe as muletas, mas hoje andei um dia inteiro de muleta. Né? Agora, falar nisso, um beijo no coração do Anápio, né? E essas muletas, inclusive, foi através do seu Pedro, que foi lá pedir para o Anápio, para que o seu Anápio pudesse me emprestar as muletas. E daí eu já me lancei num propósito, porque através do Anápio, eu estou ocupando as muletas, que é do Anápio. Eu já fiz um propósito, um voto com Deus, para Deus abençoar toda a família do Anápio, o Anápio toda a família dele, e também o seu Pedro, né? Que foi através do seu Pedro, né? O irmão Gelson também. Deus possa abençoar todos, né? Porque foi através deles que eu adquiri as muletas. A hora que
Sumiu o problema que eu não precisava mais ocupar, se Deus quiser. Eu quero ir lá levar para o ANAP as muletas para devolver. Lá na casa dele, que o ANAP também não precisa mais ocupar muleta, não é verdade, ANAP? Mais e mais Deus possa abençoar o irmão ANAP. Exatamente. Então, olha só o que diz aqui, ó, para não entender melhor. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não que esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Do 6 ao 7. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Sabedoria é o próprio Deus. Sabedoria é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus. Se nós permanecer aos pés de Deus, aos pés de Cristo Jesus, não tem como não dar certo. Não tem como dar certo. Nós vencemos uma luta, vem outra. Nós vencemos outra, vem outra. E assim por diante. Até o final da nossa vida. Se você não quer vencer a luta, se você não quer lutar, então você já está morto. Já não existe mais. É assim que funciona. Ah, mas é brava, né, Mato Grosso? Vence uma luta, vem outra, mas é assim, está na Escritura. Ou bebe as Escrituras de Deus ou não bebe. Não é verdade, irmão Marco Ortiz? Agora me lembrou, né? Na verdade, agora me lembrou, né? Toda a família Ortiz. Do irmão Selvino. Irmão Selvino Ortiz, eu lembro um dia que nós não pudemos lavar a caminhonete, mas isso não é dessa vez, né, irmão Selvino? Da outra vez, daí nós conversando com o aí diz o irmão Selvino, não, irmão, fica tranquilo. Não dá hoje, dá outro dia. Daí o irmão Selvino passou uns 15, 20 dias sem lavar a caminhonete. Aí da outra vez que ele veio, eu digo, agora sim, né, irmão Selvino? Agora nós vamos lavar, Agora deu tudo certo, tem espaço. E agora o irmão Selvino teve, e daí o irmão Marcos já tinha agendado a dele, eu estava encontrando essa dificuldade também, né? Se eu não tivesse, nós ia encostar o irmão Selvino ali também, já ia lavar também. Daí eu brinquei com o irmão Selvino de não falar para o irmão Marco, para já deixar paga do senhor também, mas o irmão Marco não deixou paga, irmão Selvino, né? Ai, meu pai. Aí daí o irmão Selvino, não, irmão, não tem problema, aquela calma dele, né? E é um homem muito abençoado, que Deus conserve o seu coraçãozinho, que o senhor sempre continue calmo mesmo, né? E sempre me perdoando também, porque a gente pede, hoje eu mesmo estava pegando, hoje ou ontem estava pegando na Bíblia, né? Se eu não me falo, é em Lucas 17, 3. Nós temos uma coisa que nós temos que aprender a perdoar, né? E assim eu pedi para o irmão Selvino, o senhor me perdoa, me desculpa, irmão. A gente não encontra a possibilidade de me ajudar hoje. Não, irmão, fique tranquilo, eu venho outra hora. Eu digo, tá bom, irmão, tá tudo bem então. Se Deus quiser, a próxima vez, nós lava, né, irmão Selvino? Deus abençoe toda a família Ortiz. Então, rapaz, continuando o que diz aqui, ó, do 6 ao 7. Não desampare a sabedoria, e ela te guardará, que é o próprio Deus. Ama, e ela te protegerá. Quem que te protege, quem que te cura, quem que te liberta, quem que te dá qualidade de vida? É o próprio Deus. Sabedoria é o próprio Deus. Por que Salomão pediu a Deus sabedoria? Sabedoria é o próprio Deus. Eu fico com as pernas dobradas, aí me dificulta mesmo, me inchou um pouco o joelho, tanto tá em pé, né? Mas tudo bem, glória a Deus, Senhor Jesus. Então, rapaz, é uma coisa sobrenatural de Deus. É nós procurar agradar a Deus, demais não interessa. Ah, mas o fulano, o ciclano, o beltrano não gostou, mas deixa que não goste. Isso não interessa, não vale nada, isso não importa nada. É como eu tenho dito, se você vai com a minha cara, não vai com a minha cara, isso aí se não vai com a minha cara, não acrescenta nada mesmo. Para mim não muda nada. Para mim não muda uma vírgula na minha vida, né? Se você vai com a minha cara, gosta de mim, eu deixo de gostar, mas não muda nada. Eu só conto com Deus mesmo, só com o favor de Deus, eu não estou nem preocupado. Vamos em frente até o final, né? Com enfermidade, sem enfermidade, com dores, sem dores, né? A Bíblia diz que na fartura, na miséria, na facilidade, não interessa. Vamos em frente, só conto com Deus mesmo. Eu só conto com Deus. Eu só conto com o favor de Deus, eu não estou preocupado não. Pode vir o que vier. E assim eu peço a Deus, cada vez ele me dá mais força, tanto para mim como minha esposa, né? Para nós passar por um problema. Veja um dia desse, vamos parar sábado também, mas vamos parar sábado, paremos sexta. Mas eu já estou um pouco cansado, não tem de cansada. Vamos botar a cara para bater. Vamos botar a cara. Vamos só agradecer a Deus, né? Vamos botar a cara, não vamos flochar, negativo. Vamos botar a cara. Sábado vamos trabalhar. Já vamos fazer feriado sábado. Não respondi nada. Hoje trabalhamos foi o dia todo, né? Tá tudo bem, graças a Deus, Senhor Jesus. Então, o negócio é nós encarar o problema. Nós ir para cima do problema.
Não deixar o problema vir para cima de nós. Negativo, pelo contrário. Vamos para cima do problema com a força de Deus para cima do problema. Vencemos o problema. Hoje nós vencemos mais um dia, para a glória de Deus. Mais um dia vencemos hoje. Graças a Deus, Senhor Jesus, com a força de Deus. Então, o que diz do 6 ao 7, para entender melhor, vamos repetir. Não desampare a sabedoria. E ela te guardará, que é o próprio Deus. Ama a ela que te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a quê? A sabedoria, rapaz. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, que é o próprio Deus. É estar aos pés de Jesus 24 horas. Fazer que nem Marta, né? Se não me fale. Marta só queria ficar aos pés de Jesus, escutando Jesus, conversando com Jesus. E a Maria já não, Maria já queria, se eu não me falo, está na Bíblia, queria ajeitar isso, ajeitar aquilo, preocupada, porque Jesus estava ali na casa dela, porque estava um pouco meio bagunçado, não sei o quê. Aí Jesus, brincando, falava para Maria, uma comparação, Maria, por que está tão desinquieta? E Marta só aos pés de Jesus, só queria escutar Jesus, só queria estar com Jesus, né? Só queria ouvir Jesus. E aí é que tá. Às vezes a pessoa se preocupa com tanta coisa e não se preocupa com dar ouvido a Deus, né? Aí é complicado mesmo. Aí complica a vida, né? Tá tudo aqui. Do 7 ao 8, para entender melhor. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, como tudo que possuís, adquire o entendimento. Outra coisa. Procurar entender, compreender o que é que Deus fala e obedecer. Está aqui, ó. Tá, mas como é que eu vou entender, Mato Grosso? Mas quando Deus fala, rapaz, procura entender, compreender, pegue para o próprio Deus como é, o que significa. E aí, do jeito que Deus te mandar, como me manda, vamos obedecer. E daí a coisa vai influindo, vai dando certo, vai conquistando, vai dando volta por cima, e o amor de Deus vai crescendo cada dia mais. Está tudo aqui. É assim que funciona. Quer ver, ó? Do 7 e 8, para entender melhor? O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Sim, como tudo o que possui, adquirir o entendimento. Temos que entender, compreender, lutar para fazer a vontade de Deus. Aí o momento que nós passamos a entender, compreender o que Deus manda, aí está só em nós obedecer. Deus manda, filho, faça assim. Pronto, faça. Obedeça que o Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, manda, e mais não interessa. A vezes tu está obedecendo por alguns dias e nada, e não acontece nada, continua obedecendo. Continua orando, continua obedecendo o que Deus está ordenando, o que Deus está mandando, e na hora de Deus, quando começar a acontecer também os milagres, vai deixar você de boca aberta. Vai deixar sonhando acordado. Está tudo na Bíblia. Eu pedi carne para Deus, foi lá em casa. Eu pedi banha para Deus, foi lá em casa. Eu pedi lenha para Deus, foi lá em casa. Pronto. Tá, foi lá em casa. A bênção foi lá em casa. Tá, mas e como é que pode? Está aqui, ó. Está aqui. É obedecer o que Deus manda. É crer no que Deus manda. Não é duvidar, é crer. Pronto. Foi lá em casa a bênção. Mas tu teve que pagar, claro. A banha e a carne tem que pagar, né? Aí o Aldair me doou, o irmão José me doou, pronto, que é o irmão Um Beijo também, né? Benjamin, pronto, me doaram. Eu pedi dado, me doaram. Talvez se eu tivesse anunciado no programa, eu tinha ido muito antes já, né? Mas eu pedi aquele dia, me apertei, que ia fazer muito frio, e eu como sem lenha, né? E nossa banha estava pouquinho também, né? E carne já não tinha mais também. Então, rapaz, é uma coisa sobrenatural de Deus. Milagre não se explica, só Deus faz. Então, o que diz do 8 ao 9 aqui?
estima a ela, te exaltará. Se a abraçares, ela te que diz aqui? Te honrará. Você sabe muitas vezes por que você enfrenta problema que você não consegue vencer? E você faz muitos anos que você vai na igreja. Você diz que é convertido, você diz que é batizado, você diz que baixou as águas, você diz que é crente, você diz que é evangélico, você diz que é o pregador, você diz que é um monte de coisa. Você diz que é mudando de coisa, você diz que é tanta coisa. Você diz que é o cara. Daqui, ó. Se você não obedeceu o que Deus manda, tudo isso que você fez até hoje é em vão, eu te provo na Bíblia. As tuas orações é em vão e as tuas buscas em Deus na igreja é inútil, está tudo na Bíblia. Está lá no mesmo livro da Bíblia. Tudo isso. Resolve o que você ir na igreja todo dia, todo domingo. Ou toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. Resolve, está tudo. É em vão as tuas buscas e inútil as tuas orações. Está tudo na Bíblia. Agora, se passar, obedecer os mandamentos de Deus, tudo que você fizer, pedindo para Deus, invocando o nome de Deus, crendo na palavra de Deus, tudo passa a acontecer. Que nem essa noite mesmo, né? O temporal que se preparou para ir, né? Eu estava me sentindo forte das pernas. Quando eu acordei, dava aquele calor, aquele relâmpago só, né? Aí me levantei de muleta, peguei as muletas para me auxiliar, peguei o óleo de unção, abri a porta de trás, joguei a direção do temporal, talvez fosse chuva de granizo, tornado, ventaval, pressão do vento, e como diz as escrituras, foi repreendido, e mandemos aquietar, como diz a palavra de Deus, e o temporal aquietou. Aí eu saí da porta de trás, saí na porta da frente, ungindo das outras, que vai fazer aí fora? Vai sujar o chinelo? Não dei bola não. Saí no pátio, joguei óleo de unção, repreendendo, pedindo para Deus nos guardar, mas o momento que eu estava ali fora, aquele rumor, aquele relâmpago, aquele trovejo, aquele se aquietou. Se aquietou. Aí entrei para dentro, dando glória a Deus. Aí falei para Jô, digo, Jô, mas eu já orei. Digo, se você orou, digo, então cala sua boca, que agora eu estou pedindo. Falei para ele, tem que falar. Digo, cala sua boca, fica quieto entre você e Deus, então, né? Digo, deixa agora eu pedir para Deus. Digo, agora se eu vou estar me importando com um chinelo sujo, se vai sujar o pino, não quero saber. Quero saber da bênção de Deus. Aí fui no banheiro, lavei meu chinelo. Aí cheguei assim, tu notou, Jô, que não deu 10 minutos, o tempo aquietou tudo, ficou tudo silêncio, acabou tudo. Eu notei. Digo, agora pedi para Deus mandar chuva a noite toda. Choveu a noite toda? Choveu, não choveu, mas deu um toró de chuva assim, ó. Depois acalmou aquela chuvinha tranquila. Praticamente choveu a noite toda, né? Rapaz, o negócio é pedir a Deus com fé, não duvidando. É crendo que Deus vai fazer e pronto, acabou. Porque os 4 cantos do mundo estão sob o controle dos olhos de Deus, rapaz. O Deus é onipotente, onipresente aos 4 cantos do mundo. O que você pedir para Deus, você crendo, Deus vai te atender, e deve te atender na hora. Como tem me atendido. Deus tem me atendido, eu tenho sabido notícia, que depois que nós saber, que nós ver realmente o que está acontecendo, aí nós vamos dar os parabéns aqui no programa. A receita vamos dar os parabéns, mas eu primeiro preciso ver com meus olhos se realmente é verdade, coisa que está acontecendo aqui. Coisa que está acontecendo aqui no nosso município. Primeiro eu quero ver com meus olhos. Eu primeiro quero ver com meus olhos, para depois vir aqui dar os parabéns. Porque na hora da cobrança é dolorido, mas depois na bom dar os parabéns. Está tudo aqui também. Acertou, resolveu, fez. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Meus parabéns para a glória de Deus. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está tudo aqui, né? Está tudo na Bíblia. Resolveu, baixou a bola, fez, foi resolvido o problema, aí sim Deus vai te abençoar mais e mais. Está tudo aqui. Está tudo na Bíblia, quer ver? O que diz o 7:8? Vamos entender melhor. Do 7:8, ó. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, como tudo o que possuir,
adquire o entendimento. Do 8 ao 9, ó. Estima a ela, que é o próprio Deus, né? E ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Te honrar? O próprio Deus vai te honrar. Ele está dizendo, se o Senhor, seja lá quem for, me obedecer, minha palavra, e querer a disciplina minha, a doutrina minha, a cobrança minha, e me obedecer, e fazer do meu jeito, então o próprio Deus da Bíblia está dizendo, eu te honrarei. Está aqui, ó. Não conte com fulano, com ciclano, com beltrano, não. Que ele vai me recompensar, que o fulano vai... Não faça isso, não. Nunca faça nada para alguém esperando recompensa de homem. Não faça isso, não. Não faça isso. Não faça isso. O homem não te recompensa em nada. O homem não te... Olha, para o homem, pelas escrituras de Deus, para ele te ajudar, para ele te alcançar a mão, é com livre, espontânea vontade e não pode te cobrar nada. Está tudo aqui. Tudo é de graça. Se, por exemplo, um dia você, necessitado do pão, precisar e for ali em casa, e precisar de um rancho, melhor dizendo, uma compra, de uma feira, de R$300, de R$500, né? De alguma coisa semelhante a isso, de comprar um remédio, nós, com certeza, nós vamos te alcançar, vamos falar para ti sobre o poder de Deus, talvez uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se você não quiser o poder sobrenatural de Deus, nós, como diz a Escritura, Deus, certamente nós temos com as mãos limpas, né? Temos tranquilo. Aí você vai procurar seu rumo. Mas nós vamos te alcançar, nós vamos te ajudar, sem o senhor ou a senhora me devolver, ou nós devolver. Está tudo aqui. Aí é de graça. Aí é com interesse e não com interesse. Quando é com interesse, aí é troco de dinheiro. Eu faço alguma coisa para ti, ou te alcanço alguma coisa, pensando em dinheiro, em cobrar, né? Aí é troco de dinheiro, aí não é ajudar. Não, aí a Bíblia diz que aí é troco de dinheiro. Está tudo aqui. Agora, quando é de graça, de livre, espontânea vontade, com a alma, com o coração, daí é ajudar. Está tudo aqui. Está tudo aqui. A Bíblia diz que de graça te darei, de graça, não custa nada. Está aqui. Em outro livro da Bíblia, está aqui. Que nem, por exemplo, num caso, né? Você comprou os 4 pneus novos de nós. E nós te demos uma lavada de brinde. Aquela é brinde, aquela não te custa nada. Aquela é de graça, aquela não é troco de dinheiro. Não, aquela não é troco de dinheiro. Aquela é de graça, é um brinde de graça. É de graça. Que nem o Volmir mesmo. Nós demos 1 quilo de ela de brinde, né, pro Volmir. Me lembrou do Zé Luiz também, né, sua família. Ontem mesmo, foi ontem, né, Zé Luiz? Hoje. O senhor pegou 1 quilo de erva, o senhor disse que nunca tinha ganhado. Mas que foi onde o Zé Luiz esteve ali, né? Do coração, Zé Luiz, da Conceição, toda a família dele. Então, aí é de graça, aí não é a troco de dinheiro. Não. Mas quando é a troco de dinheiro, não é de graça, aí é cobrando, né? Tá tudo, aí é com interesse, não com interesa. Está tudo na Bíblia. Continuando, diz assim, ó. Que coisa forte, bom, do 8 ao 10, ó. Estima a ela, te exaltará. Aí que tal? Se abraçares a ela, te honrará. Aí tem um porém, né? Tem um porém. Se a mim abraçar a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, deixar entrar na nossa mente, no nosso coração. Aí isso quer dizer abraçares. Tá aqui, ó. Quer ver, ó? O que diz aqui, ó? Onde que tá aqui? Aqui, ó. Abraçares. Aí acatar, acolher, né? Ouvir, praticar, obedecer e andar de acordo com a palavra. Tá, mas eles pecaram, mas eu peco, você peca, toda a espécie humana, todos nós, 100% da espécie humana somos pecadores. Somos falhos, com muitos defeitos, né? No seu limite, nas suas ignorâncias, né? Que nem eu estava ignorando e vindo no médico, talvez no começo eu tivesse vindo ali, talvez o problema já tivesse resolvido. Eu comecei a me calçar.
Eu não aguentei. Agora Deus falou, agora tu vai ali, rapaz. Agora tu vai ter que aguentar injeção, aguentar outras coisas, para te nunca mais ignorar. Quando você sentir um aperto, vai ali para ver o que é. Então não devemos, se foi uma ignorância minha, talvez por esse motivo que eu estou enfrentando esse problema. Talvez se eu tivesse ido ali no começo, talvez tivesse já tudo bem. Eu ignorei, aí o laço me pega. Aí o laço pega daqui até lá o garrão, né? Como é que eu ia ignorar, rapaz? Se a medicina é constituída por Deus, vai ali. Através dos exames de sangue, essas coisas, fiquei sabendo que está tudo bem, graças a Deus, coração, tá tudo bem. Estou tranquilo, né? Alguma coisa minha acrescentada um pouquinho, mas em nome de Jesus está tudo bem também. Eu creio que está tudo bem, está tudo normal, para a glória de Deus. Só estou aguardando tal exame do tal de chikungunya aí. Mas isso aí é moleza, em nome de Jesus. Para Deus é moleza, é nada, para Deus é nada. É nada, para Deus é nada. Então, o negócio é nós acatar o que Deus manda, o demais não interessa, não, demais não interessa, demais não interessa. Olha só o que diz aqui, ó. Mas vamos repetir do 8 ao 10, mas que coisa forte. Vamos do 8 lá ao 10. Estima a ela, te exaltará. Estima. Sabe? Agora, vou fazer, para te ver uma comparação muito clara. Vamos supor que tu tenha 10 filhos. E um dos filhos, ou 2, ou 3, ou 5 filhos que você tem, você ama todos os filhos. Mas aqueles 5 que mais te procura, que mais vem na sua casa, que mais te visita, que mais te dá presente, talvez seja aqueles 5 que você mais estima, que você melhor dizendo, mais dá prioridade, se lembra mais daqueles, se lembra dos outros, das outras filhas, mas aqueles outros 5 não vêm te visitar, você fica muito triste. Melhor dizendo, em outras palavras, é uma consideração do papai e da mamãe, os filhos que vêm cada 2 meses, 3 meses, um ano visitar o papai, pessoa, tá aqui, ó. Tá tudo certo, rapaz, na palavra de Deus, tá aqui, ó. Estima a ela, te exaltará. Se abraçares a ela, te honrará. Dará a tua cabeça o quê? Um diadema de graça e uma coroa de quê? De glória. Te entregará. Como é que eu pedi carne, Deus mandou ali em casa. Pedi banho, Deus mandou ali em casa. Pedi lenha, Deus mandou ali em casa. Mas para um pouco, rapaz, para um pouco. Será que você é tão incrédulo e você não acredita no poder sobrenatural? Mas para um pouco, rapaz, para um pouco e analisa uma coisa aí. E tem gente criticando, falando mal do... Você é louco, rapaz, você é louco. Tem gente falando mal da Igreja Mundial do Poder de Deus. Falando que o povo idolatra o apóstolo, que aquelas toalhinhas, aquele lenço que o apóstolo, que o povo passa no rosto, no corpo do apóstolo, que ele é idolatria. Você é louco, rapaz, você é louco. A senhora é louca e o senhor é louco. Você não sabe o que é poder de Deus. Você não sabe o que é unção de Deus na vida do sujeito. Mas se o sujeito aqui, a minha pessoa, tem o pedido para Deus e Deus tem me atender, mas para um pouco, rapaz, para um pouco. Passa a reconhecer o poder de Deus, rapaz. Passa. Pelo amor de Deus, não seja burro, me desculpe, não seja burro. Se você só vai na igreja, e não muda nada, está tudo errado, está tudo contrário na Bíblia, não seja bobo. Você está sendo conduzido, sendo ensinado do próprio homem. Se não entende o que Deus fala, não compreende o que Deus fala, não obedece o que Deus fala, está tudo aqui, ó. Para um pouco. Toma uma gota de capricho, de vergonha entre você e Deus. Desculpa. A palavra de Deus tem que ser bem clara, tem que ser ensinada. Se quer, amém. Se não quer, vai cuidar da sua vida. Eu me dá tanto nojo, me revolto com pessoas que moram dentro da igreja e falam mal do evangelho. Mas olha, para a glória de Deus, quem sou eu para falar mal das igrejas de Deus, das casas de Deus? E tem gente que mora dentro das igrejas, ou até em cima do altar, como conhece o sujeito, falando mal da obra de Deus. Eu não sei com os tipos de perturbados, endemoniados que estão fazendo em cima do altar, ou dentro das igrejas. Tem que se converter a Deus, tem que conhecer a Deus, tem que sentir a presença de Deus. Se são pessoas derrotadas mesmo daqui, ó.
Está aqui, ó. Pessoas derrotadas mesmo. Derrotadas, está aqui, ó. O que vocês estão fazendo em cima do altar? Vocês que dizem que são pastores. São pastores mesmo, está aqui, ó. São pastores, está aqui, ó. Pastores, ó. Gananciosos. Que gostam de dinheiro. Está tudo aqui, ó. Ladrões, mentirosos, está tudo aqui, ó. E Deus vai pesar a mão sobre a vida de vocês. Falando mal das igrejas, das casas de oração de Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus, que eu sinto um amor não é pela igreja mundial, pelas igrejas, glória a Deus. Tenho vontade de sair nos ministérios e contar o que Deus tem feito. Tenho vontade, eu tenho muita vontade, graças a Deus que eu tenho vontade. Mas quando Deus dá por dar nas contas aqui, né? Não tem problema que eu trespasso 2, 3 minutos, tá? Tá bom? Vou avisar a senhora. Então, rapaz, é muito forte o poder sobrenatural de Deus. Só para encerrar, olha só o que Deus faz na sua vida. Olha só o que Deus faz se você passar a obedecer o mandamento de Deus. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Para um pouco, analisa um pouco. Às vezes eu conto para as pessoas o que Deus tem feito na vida das pessoas contra nós. As pessoas parecem que não acreditam, não valorizam. Agora eu tenho que contar, eu tenho que transmitir, eu tenho que falar, tenho que ensinar. Se a pessoa acreditou, amém. Se não acreditou, paciência. É isso mesmo daqui, ó. Muito fácil de entender. Só para encerrar aqui, ó. Vou botar aqui do 9 ao 10, ó. Dará à tua cabeça uma diadema de graça. Poder de Deus, né? E uma coroa de glória, poder de Deus. Te entregará. Glória a Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Tudo isso e muito mais, rapaz, virá sobre a sua vida, tá bom? Muito obrigado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, por essa oportunidade que assim o Senhor me deu, e deu também para os ouvintes, papai, pelo rádio, pela internet, aonde é que esse povo esteja. Por favor, papai, liberta tanto a mim quanto a esse povo, papai, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos a tua palavra. Por favor, dá para nós a sabedoria, o entendimento, o compreendimento, e dá para nós, papai, a obediência à tua palavra, por favor. Que eu declaro na vida do povo, os ouvintes, e declaro na minha vida, o teu poder, papai, a tua graça, a tua glória sobre nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a que se assim seja, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma boa noite a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quanto a mim, amém e glória a Deus, graças a Deus. Se assim Deus me permitir, no próximo sábado estarei aqui novamente, ensinando, pregando o poder sobrenatural de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, amém.